Hoje tem novidade, o time de especialistas CNN ganha um reforço e a estreia dele é aqui. Além do Sérgio Vale, que já comenta a economia na nossa programação, está sempre acordando cedo aqui com o Money. Hoje a gente botou o Audi Cunha para acordar cedo e está conosco cedinho aqui no Money. Ele que também é economista. Audi, bem-vindo, meu caro. Que bom ter você conosco. Obrigado, Thaís, Priscila. Um bom dia para vocês. Um prazer estar aqui com vocês na CNN. Que bom. Audi, você deve ter ouvido um pouco eu e Priscila trazendo aqui vários aspectos do que está acontecendo no mercado financeiro e ressalvando a dinâmica das contas públicas e da dívida pública. Eu deixei um ponto para tratar com você sobre essa leitura da trajetória da dívida, que é o aumento do custo do serviço, ou seja, a conta de juros da dívida pública subiu muito, porque o juros saiu de 2% para quase 14%. Qual é a sua análise sobre essa trajetória da dívida brasileira? Esse momento que nós estamos vivendo agora, olhando para o futuro? Bom, Thaís, é fato que a dívida pública em relação ao PIB acabou crescendo menos do que se esperava lá no auge da pandemia, por fatores que vocês acabaram de comentar, né? Principalmente a inflação. A inflação foi muito mais alta e isso acabou beneficiando mais as receitas, tanto do governo federal quanto de estados e municípios, com preços ligados ao IPI, ao ICMS. E também o PIB nominal, né, que acabou crescendo num valor maior. Agora, o que nós estamos vivendo é um cenário global, onde os juros lá fora estão subindo. Aqui o Banco Central ainda luta para conter uma inflação também acentuada, e nós estamos num período pré-eleitoral, onde há uma série de anúncios de aumentos de gastos, né, anunciados pelo governo, Congresso. Então, o quadro todo é um quadro que sinaliza, na minha opinião, um período de taxas de juros mais altas por mais tempo. E é esse cenário que deve fazer com que a dívida pública deva subir e deva permanecer num patamar mais alto por mais tempo também. Lembrando que a dívida pública no Brasil, em relação ao PIB, ela já é mais elevada do que a média, por exemplo, dos países emergentes, né? Nós não podemos comparar com os países mais ricos, que têm um tamanho de dívida mais alto. Então, eu acho que, resumindo, o quadro aqui é um quadro, por diferentes razões, seja do cenário externo como interno, de taxas de juros mais altas por mais tempo do que se imaginava há um ano, 6 meses atrás, e isso deve levar a uma relação dívida-PIB mais alta também por mais tempo à frente. Audi, você jogou, né, já a questão para frente. Muitos economistas têm falado justamente do efeito dos pacotes de benefícios, de aumento de gastos públicos para essa trajetória da dívida, né, que também traz um efeito sobre a inflação. Queria que você explicasse como que esses gastos maiores, eles acabam afetando o endividamento público e por que isso acaba afetando as pessoas, né, e os brasileiros na ponta. Qual que é o problema de a gente ter essa perspectiva de aumento da trajetória da dívida pública? Bom, primeiro, o aumento de gastos afeta a trajetória de dívida, né, e juros, porque o governo precisa financiar esses gastos, né? Se ele não financia com mais aumento de impostos, com mais carga tributária, que também é ruim para a atividade econômica, para o consumidor, ele acaba tendo que elevar a taxa de juros, ele tem que colocar mais dívida no mercado. Quando ele coloca mais dívida, ele tem que dar um prêmio maior. E o Brasil já vem com déficit primário, ou seja, gastando mais do que arrecada, já excluindo a conta de juros, desde 2014, é muito tempo. Então o mercado ele fica reticente toda vez que o governo anuncia uma nova expansão de gastos, porque é um cenário que já vem de bastante tempo. E o fato da taxa de juros subir da forma como está subindo, mais acentuadamente, porque o Banco Central precisa combater a inflação, faz com que o custo de crédito para o consumidor, o financiamento, seja de imóveis, a compra de carros, o consumo de uma maneira geral no varejo, fique mais caro. Isso também encarece o custo de financiamento da atividade para as empresas, seja o capital de giro, seja investimentos de longo prazo. Porque quando sobe a Selic, a taxa do Banco Central, o mercado se ajusta. Então, as empresas, por exemplo, que emitem papéis como debêntures para financiar os seus investimentos, a taxa também sobe. Então, o custo de financiamento para as empresas sobe. Então, ao final, tudo isso significa um custo de produção mais caro e um custo para o consumidor maior para financiar os seus gastos.
Audi, aproveitando que é a tua estreia aqui, eu queria escutar de você, assim, qual é a tua leitura para o comportamento da economia como um todo, né? A gente deu destaque aqui nesse início para falar da questão dos gastos públicos, mas queria te ouvir um pouco também sobre crescimento, inflação. A gente vê, por exemplo, essa troca, essa inversão, melhora para 2022, piora para 2023. Qual é a sua leitura? Bom, Thaís, começando assim com um cenário mais longo, né, para a gente não ficar, talvez, focado excessivamente nessa oscilação de curto prazo. O mundo vive um momento particular, o Brasil vive um período pré-eleitoral, isso tudo afeta as expectativas de crescimento, mas é fato que o Brasil já vem um período mais longo, crescendo menos que o mundo. E, particularmente, nos últimos 10 anos, ele cresceu significativamente menos. Se a gente pega de 2012 até 2021, o crescimento acumulado do PIB do Brasil é zero. Então, o Brasil ele precisa fazer um esforço adicional para ter uma taxa de crescimento mais alta quando o mundo voltar a crescer, porque o mundo hoje ele vive um cenário de ajuste. O mundo passou por um período muito longo de crescimento econômico muito robusto, mas isso também levou, por diferentes razões, mais guerra, lockdown na China, há um aumento de preços. Nós estamos vivendo uma inflação mundial, ela não é só no Brasil, e a forma que o mundo está encontrando para ajustar isso é começando a subir taxas de juros, os bancos centrais, o Banco Central americano. Então, tudo indica, os sinais que nós temos é que o mundo vai passar por um período de recessão, maior ou menor, mas alguma retração da atividade econômica. O Brasil não é uma ilha, isso afetará o Brasil e, portanto, nós vamos ter, provavelmente, um período de 2023 um pouco mais difícil. Esse ano, o PIB do Brasil está crescendo um pouco mais do que se esperava, deve talvez crescer alguma coisa entre 1,5%, talvez até 2%, se esperava menos, mas isso está muito ligado a um conjunto, a um pacote de transferências de renda, de gastos fiscais do governo, que nós acabamos de falar, mas que não é sustentável por muito tempo. O próximo governo, seja lá qual for, vai precisar fazer algumas medidas de financiamento, de controle desses gastos. Então, para o Brasil voltar a ter uma expectativa de crescimento maior, eu diria que nós precisamos de duas coisas. Primeiro, é o mundo passar mais rapidamente por essa recessão, voltar a crescer, e ele geralmente sempre volta. Nós já tivemos vários desses ciclos, não vai ser não é a primeira nem a última recessão que nós vamos passar. E do lado do Brasil, nós fazermos o famoso dever de casa, né? O Brasil precisa avançar em reformas importantes que há muitos anos se fala e não se faz, como a reforma tributária, uma reforma administrativa, um movimento de abertura comercial para o Brasil, que ainda é uma economia muito fechada. Então, são as famosas reformas que aumentariam a eficiência, a produtividade da economia brasileira, para que no próximo ciclo de crescimento mundial, o Brasil aproveite melhor esse cenário. Muito obrigada. Nós falamos com a Audi Cunha, que estreou aqui hoje no CNN Money como nosso especialista CNN. Audi, grandes desafios aí pela frente para a nossa economia. A gente conta com você para ajudar a traduzir todos eles. Muito obrigada. Muito obrigado, Priscila, Thaís. Um bom dia a todos.